Neste primeiro domingo de Quaresma, a Igreja nos convida para refletir, meditar nas tentações de Cristo, no texto do evangelista São Lucas. Mas para poder ter uma boa reflexão, para poder entender em profundidade o que a Igreja e o que Cristo realmente quer nos ensinar através desta passagem, eu acho que temos que primeiro entender o contexto, os vários contextos desta passagem. Então, o primeiro grande contexto histórico que o mesmo evangelista traz para nós está no capítulo anterior, no capítulo 3, onde ele disse que o que vai acontecer, né, o batismo do Senhor, a tentação também dele, acontece no 5º ano do imperador Tibério César, desculpa. E isso é importante porque já está colocando o processo espiritual, vamos dizer assim, o processo da salvação dentro de um contexto histórico concreto, específico. O mesmo evangelista fala que todos estes eventos acontecem durante o reinado, ou melhor, durante o tempo de sumo sacerdócio de Anás e Caifás, enquanto Pilatos era governador de Judeia, enquanto Herodes governava a Galileia, enfim. O evangelista já nos dá um contexto muito concreto para levar em consideração. E esse marco histórico vai nos servir para entender o sistema de opressão que o povo de Israel, como país, como sociedade civil, estava experimentando. E por que o demônio tenta Jesus do jeito que ele tenta, né? Porque existe, sim, uma espécie de opressão ou ocupação militar e política no contexto de Israel. E isso tem uma repercussão, uma consequência para como o Messias é visto, como Jesus poderia ter sido visto, né? Como o demônio tenta Jesus com aqueles contextos que ele está experimentando, aquelas expectativas que os mesmos hebreus tinham já sobre Jesus. Então esse é o primeiro contexto histórico para levar em consideração. O segundo é o mesmo contexto do Evangelho. E o nexo desse contexto está que no final do evento maior anterior, no final do batismo, né, o grande evento anterior é o batismo de Cristo, ali no final, o evangelista diz que, movido pelo Espírito Santo, Jesus vai ao deserto para orar e fazer jejum por 40 dias. E depois do tempo no deserto e das tentações, Jesus volta para a Galileia movido pelo Espírito Santo. Então, o papel que o Espírito Santo tem nas tentações é muito importante. E por isso que o evangelista coloca esse nexo, né? Então, estes eventos que vamos refletir estão ligados ao batismo, estão ligados ao seu ministério público. E esses 3 eventos estão ligados pela ação do Espírito Santo, que sustenta, que guia a missão redentora de Cristo. E o terceiro contexto é um contexto bíblico. Como vocês sabem, Cristo é a explicação de toda a Sagrada Escritura. Não só a explicação, mas Cristo é o centro da Escritura. Então, todas essas figuras pré-evangélicas ou pré-cristãs, tipo antes de Cristo, têm o seu sentido, a sua explicação profunda e real na figura de Cristo. Então, existem 4 passagens que podem iluminar as tentações de Cristo. Perdão, são 3 passagens. A primeira é quando o povo de Israel, no Deuteronômio 8, vai para o deserto e eles começam a ter fome. Deus alimenta o seu povo com o maná. E ali está essa frase que Jesus cita diretamente de Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, que não só de pão vive o homem, né? Mas Moisés falou isso para o povo de Israel.
tá? Então, não é só uma frase já feita, não. É que Deus também se preocupa pelo seu povo e alimenta seu povo com o maná. O segundo, a segunda passagem bíblica para interpretar as tentações de Cristo está em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, quando o povo de Israel, de novo no deserto, revoltado contra Deus, tem sede e exige, nem pede, exige que Deus acalme a sede deles. E Moisés, na rocha, bate na rocha por ordem de Deus, e da rocha vem fora água para acalmar a sede do povo. E a terceira passagem está em Números, capítulo 20, versículos 8 a 12, que de novo o povo tem sede e pede para Moisés ter água para beber. E Deus manda Moisés falar para a pedra dar água. Só que Moisés desobedece e, ao invés de falar para a pedra, Jesus bate na pedra não uma vez, mas 2 vezes. E pelo ato de desobediência e desconfiança em Deus, Moisés é castigado e a sua punição é não entrar na terra prometida. Então, essas 3 passagens nos colocam no contexto bíblico, no contexto que a Escritura quer nos trazer sobre estas tentações de Cristo. E vemos já uma grande comparação, né? O povo no deserto, obrigado a estar no deserto, é Cristo que voluntariamente assume a nossa humanidade e vai para o deserto. Então, baseados nestes contextos, vamos ter um momento de reflexão para pensar e meditar em 3 perguntas que eu vou fazer, que eu vou propor para vocês, né, que vão aparecer aqui escritas, e que podem guiar a reflexão de vocês. Depois da partilha de vocês, eu torno aqui e vou um pouco partilhar também, não as respostas corretas a essas perguntas, mas uma reflexão que poderia nos ajudar para profundizar nessas 3 perguntas e, no fundo, entender melhor a passagem das tentações de Cristo. A primeira pergunta que guia a nossa reflexão é: qual é a relação entre as 3 tentações e o desenvolvimento da nossa vida espiritual? E eu sinto que nessas 3 tentações, Jesus vencendo elas, nos mostra como é possível a gente sair do homem velho, do homem carnal, né, representado na fome física, e subir até um progresso espiritual de humildade primeiro, né, na segunda tentação de renúncia à nossa própria soberba, e a ceder, nos abrir ao serviço, chegando até uma idade espiritual na qual eu me abandono em Deus e abro ou deixo o caminho da minha vida espiritual e da minha vida toda realmente nas mãos de Deus, confiando na sua providência. Então, é um caminho de purificação que nos tira do homem carnal, do homem velho, e nos levanta até a confiança e o abandono em Deus. A segunda pergunta, que eu acho bem interessante, é: por que Jesus se faz vulnerável no deserto? Ele não precisava passar por isso, ele não precisava passar por essa purificação. Eu sinto que nesta passagem Cristo se faz vulnerável para nos ensinar como nós ser vulneráveis, perante quem podemos realmente ser vulneráveis e quem, pelo contrário, quer se aproveitar da nossa vulnerabilidade. Trazendo isso para a vida espiritual, é como nos fazer vulneráveis perante Deus, como nós não ter barreiras ou escudos
no nosso relacionamento com Deus. E como sim saber que o demônio e as suas tentações querem se aproveitar da nossa vulnerabilidade, querem tirar aquilo que é mais precioso de nós, né? A nossa vida de graça, a nossa alma, a nossa amizade com Deus. E tenta, sim, se aproveitar dos nossos piores momentos. Por quê? Porque uma pessoa ferida na sua vulnerabilidade, se fecha. E se fecha sobretudo nesse relacionamento com Deus, né? Então aqui eu acho que temos que fazer um exercício de ser vulneráveis com Deus, de abrir as portas do coração e abrir aquele aspecto que sabemos que Deus está pedindo, né? Todo mundo tem esse ponto fraco que dói e que sabemos que a nossa santidade passa por esse ponto fraco. E a terceira pergunta que pode iluminar este caminho é: qual é a relação, ou melhor, como está ligada a escuta das inspirações do Espírito Santo no nosso progresso espiritual, né? A gente viu naquele contexto evangélico que é por causa da inspiração do Espírito Santo que Jesus vai para o deserto, que Jesus é batizado, que vai para o deserto e que continua a sua missão redentora e de anúncio da palavra para o povo judeu, né? Então, na minha vida, que relação tem a escuta do Espírito Santo com me fazer vulnerável com Deus e com essa progressão na santidade de renúncia ao homem carnal, de humildade perante Deus e abandono em Deus? Que tanto estou escutando o Espírito Santo? Quanto estou me abrindo às suas inspirações? Já o considerei. Quantas vezes eu paro para talvez até escrever, né, num caderno, num post-it, que é aquilo que o Espírito Santo está me inspirando? Bom, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe e um ótimo domingo para vocês.